esse pessoal, aqui é a Carol do E Agora Produção e chegamos ao nosso terceiro vídeo, muito aguardado inclusive, estou ligada, já escutei umas galeras querendo falar sobre isso. Vamos falar hoje sobre iluminação. Eu vou dar umas dicas super básicas, pontapé inicial mesmo, para quem quer pesquisar mais, para quem quer aprimorar mais. Se você já ouviu falar alguma coisa, se você já estudou minimamente, você já ouviu falar que a luz solar é a melhor luz que tem. Concordo. Por quê? Porque ela tá ali, ela é difusa muitas vezes, dependendo de como você vai usar essa luz. É ótimo porque ela é gratuita, né? O ponto principal dela. Porém, um ponto bem negativo é que muitas vezes a gente não consegue controlar. Então é interessante que quando a gente for usar essa luz solar, a gente use em momentos que ela tá mais difusa, assim, início do dia, finalzinho do dia, que a gente evite, na maioria das vezes, uma luz muito a pino, muito meio-dia, muito assim, porque vai criar uma certa dificuldade com as sombras. Se você tem uma janela principal, pode usar essa janela, usando ela a seu favor. O que é isso? Você tá com seu celular, por exemplo, e aí seu celular vai ficar na frente da janela, porque aí você vai usar a seu favor. Quando só tem um ponto de luz, a gente geralmente usa mais frontal, porque fica uma luz mais igual, evita sombras e tudo mais. E aí eu fiz um videozinho só simulando como é que seria, né, usando a luz frontal e aí girando, dá pra perceber a criação das sombras, né, a partir do ângulo que a gente vai usando essa janela. E aí se você quer um pouco mais além, você pode usar ela não frontal, mas ela num ângulo, que aí você consiga pegar alguma coisa para rebater essa luz, seja uma cartolina, um isopor, alguma coisa assim, já ajuda, uma parede branca também já ajuda, e aí ela vai diminuir um pouco essas sombras. Quando a gente fala de luz, é importante realmente que a gente fale também sobre sombras, porque é interessante que a gente entenda como é que funciona e o que é que a gente quer com isso. Porque a sombra, ela vai trazer volume à imagem. Se você tem não precisa ser um equipamento ultra profissional e tal, mas se você tem outras luzes, você já consegue usar para criar uma luz mais artificial. Em regra geral, a gente trabalha com 3 pontos de luz. Uma luz principal, uma luz de preenchimento e uma luz de fundo, meio que para dar uma descolada à pessoa do fundo, que é o que eu estou usando aqui atrás, inclusive. Não falei a iluminação que eu estou usando nesse vídeo, mas falarei. Como eu falei, você não precisa ter uma luz ultra mega profissional, cara e tudo mais. É possível fazer isso com coisas que a gente tem em casa ou com coisas baratas que a gente pode comprar. Meu material, ele é muito caseiro, ainda assim, tô bem filhote. Basicamente, o que eu tenho de mais assim, mais caro, são 2 luzes da Xiaomi, luzes inteligentes, são essas aqui, inclusive que eu estou usando. Ó, eu consigo mudar a luz aqui atrás. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Dá. Basicamente, são coisas de loja de material de construção, bocais, luzes mais simples, branca e amarela, geralmente. E aí que eu consigo brincar com isso. Se você só tem uma luz, aí você pode brincar nesse sentido da janela com a luz de preenchimento ou luz de fundo, né? Colocar uma luz de frente e uma luz de fundo para dar uma destacada da pessoa, você com o fundo, para dar um volume à imagem. Se você tem uma fonte de luz muito forte, por exemplo, uma dica é jogar ela para a parede branca e aí ela vai difundir para o ambiente. E aí outra coisa também que você pode fazer é usar um papel manteiga, até uma sacola plástica, não transparente, mas não completamente branca, mas que ela consegue ultrapassar a luz, né? Só ter cuidado que, né, dependendo da luz, pode esquentar e tal, e pegar fogo, e não é legal. Se você consegue ter 3 luzes, pelo menos, é legal que você tenha um pano preto sempre pra tapar a luz solar, ou gravar à noite, né, pra você ter um pouco mais de controle sobre essas luzes. E aí você consegue montar uma coisa bem mais direcionada para aquilo que você quer. Eu particularmente uso, como eu já falei, um material super caseiro. Tem alguns bocais que vai direto na tomada, extensão. E aí, outro material também que dá pra usar é isso aqui, lanterna japonesa, que também ajuda pra difundir. Existem formas também caseiras de fazer softbox. Eu tô usando inclusive, que é basicamente uma caixa montada de papelão
com um pedestal reutilizado, a lâmpada dentro e papel manteiga por fora para difundir a luz. Tem interesse também, é só dar um Google que tem vários vídeos da galera fazendo e é muito bacana porque não é um material muito caro e assim quebra um galho real. Também rola usar abajur, se você tem aquele abajur antigo em casa, é bem bacana, tanto para luz de fundo como para fazer cenário. Podia ter uma coisinha aqui aparecendo bonitinha e tal, mas aí não foi o meu caso, mas aí pode ser o seu caso. Outra coisa que as pessoas não sabem ou não se atentam muito para isso é luz de TV. É ótimo porque quando a TV é muito grande, ela dá uma difundida legal na imagem e aí você tem como colocar uma cor, uma tela branca, por exemplo, e aí você vai conseguir ter um refletor, digamos assim. E aí é legal também, pode ser uma luz de preenchimento, pode ser usado para quando você for fazer aqueles stories, por exemplo, para dar uma iluminada no rosto. E eu falo isso também para utilizar o notebook. Ó, aqui do meu lado tem um notebook, não tá dando para ver na câmera, mas tem. E aí se eu tirar a tela que eu tô, a diferença que faz, ó, aqui assim, com a tela preta e com a tela branca. É uma sutileza, sim, mas já dá um preenchimento, já tira aqui um pouquinho da sombra. Então é bem bacana nesse pensamento. Aqui, desse lado, eu tenho uma luz principal, tá fazendo uma sombra aqui atrás, que eu não queria, mas enfim, está fazendo. Tenho essas luzes que eu falei, ó, que eu consigo mudar de cor, que é bem bacana. Tem essa luz aqui, né? Um pouco de preenchimento, porque se não tivesse, ó, fica mais sombra aqui nessa lateral do meu rosto. Ó, já dá uma preenchidinha. Porque não é a mesma incidência, então essa aqui tá mais forte, ela dá um pouco de sombra ainda. Mas aí como eu não tenho outra pra preencher essa sombra, então ela fica mais só pra dar uma... Ó, tchau, tchau. Eu não sei se ficou muito confuso esse vídeo, menina, eu fiz todo um roteiro e acabou que a pessoa vai conversando aqui, né, e já vai dando as dicas. Mas eu espero que tenha ajudado. Vamos conversar sobre isso, se você já usa algum tipo de material, como é que você faz. Eu acho que essas pequenas coisinhas fazem muita diferença e não obrigatoriamente você precisa gastar uma grana para isso, mas assim, luz é muito importante para a imagem. Na verdade, é basicamente tudo, né? E aí a dica que eu dou é Google, o velho Google. Tem 1 milhão de tutoriais da galera fazendo coisas caseiras. Tem muita coisa bacana, dá uma pesquisada, vê o que tá dentro do seu contexto, que você consegue, né, trabalhar. Vamos conversar sobre isso também. Se tiver dicas também, já deixa aí nos comentários, que eu adoro saber novas coisas, estou sempre atrás de novidades. Lembrando que próxima semana tem o último vídeo sobre Instagram, focando ali na superfície do Story. Então, aguardo vocês. Se você achar que tem um amigo ali que vai gostar desse conteúdo, já manda pra ele. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Qualquer sugestão, qualquer reclamação que seja, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, até a próxima semana, a gente se vê. Tchau, tchau!